Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 3 de novembro, dia do odontólogo ou dos dentistas. Nós queremos parabenizar a todos esses profissionais na área da saúde. Antes de nós ouvirmos hoje a continuidade do Salmo 23, que estamos ainda ministrando, eu quero lembrar a todos os nossos amigos internautas e telespectadores que hoje, nos Estados Unidos, será decidido quem será o futuro presidente da América do Norte. Isso significa dizer que o mundo, hoje, tem os Estados Unidos como uma superpotência mundial que está considerado o número 1 no ranking mundial dos países. Mas a gente sabe também que existe um país do tigre asiático que está também nessa mesma disputa. E importante é o resultado dessas eleições nos Estados Unidos, até porque existe hoje dois extremos, direita e esquerda. E os países todos dos continentes europeu, parte da América Latina e América do Sul, estão todas alinhadas para a esquerda. E será um desastre, mas um desastre mesmo, para todos os países do mundo, para todos os continentes, se por acaso o presidente eleito nos Estados Unidos for escolhido ou eleito deste partido da esquerda. Isso significa dizer que será ruim para todos os países, inclusive o Brasil será o mais afetado, até porque nós temos hoje um país alinhado de direita, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que procurou tirar realmente o país do caos, né? Daquela situação em que todos nós já estávamos nos sentindo, se aproximando, o Brasil se tornar uma Venezuela. E graças a Deus que isso não aconteceu. O que será diferente se os Estados Unidos eleger um presidente de esquerda? Será muito diferente se for o atual presidente de direita. As relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos, inclusive também com Israel, é de muita importância para todos nós. Então nós vamos nesta oportunidade orar, e nesta oração nós vamos incluir as eleições que estão ocorrendo hoje nos Estados Unidos e também no dia 15 aqui em nosso país, quando serão escolhidos os futuros prefeitos e vereadores de todas as câmaras de todas as cidades e de nossas capitais. Vamos orar nesse instante, incluindo esses dois momentos cívicos. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado esta visão da situação política, geopolítica, não apenas em nosso país, mas inclusive mundial. E eu te peço em nome de Jesus, que, ó Deus, tu sabes qual já será o resultado e que tu orientes a cada cidadão norte-americano a escolher aquele que certamente, dentro dos teus desígnios e propósitos, deverá ser escolhido para dar rumo direito, correto ao governo, não só da América do Norte, mas a influência que esse resultado trará a muitos países, inclusive o Brasil. Tem misericórdia. Eu te oro e te peço que tu faças segundo o teu querer, segundo a tua soberana vontade. Pois hoje nós estamos convivendo com essas duas linhas, esquerda e direita, sabendo que aqueles países de direita, eles têm o temor a Deus. Eles são países que são abençoados, como tem sido ultimamente o Brasil. E eu te peço também pelas eleições que se aproximam no dia 15 do corrente,
quando nós estaremos indo às urnas escolher os futuros prefeitos e as câmaras de vereadores em nossa pátria. Pai, ouve a nossa oração intercessória, ouve o nosso clamor e responde-nos para a glória do Teu nome, pois eu te oro e te peço agradecido todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Então é isso, meu irmão, meu amigo internauta, telespectador, nós estamos orando, estamos de joelhos dobrados, pedindo que Deus tenha misericórdia, não apenas do Brasil, mas inclusive dos Estados Unidos, porque sabemos que o resultado dessas eleições poderá ser uma bênção ou poderá ser uma maldição. Nesse instante, quero deixá-los com uma outra parte do Salmo 23, quando nós falaremos sobre a tua vara e o teu cajado me consolam. Espero que você grave esta mensagem que Deus tem nos dado nesses dias. Fiquemos, portanto, com mais uma parte desta reflexão. Glória a Deus. Nós vamos tentar hoje concluir, se não, pelo menos, falar sobre a vara de Deus. Salmo 23. Se der tempo, aí a gente vai para o cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos dizer comigo, Salmo 23, versículo 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mais uma vez. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, nós começamos a ministrar essa palavra durante o início dessa pandemia, no dia 21 de junho. E eu não sei quando eu vou terminar. Eu já disse aqui para os irmãos que algumas pessoas disseram: pastor, não tem outras partes na Bíblia para o senhor pregar, só no 23. Irmãos, quando Deus fala, nós temos que obedecer. Quando Deus dá a inspiração, a iluminação daquilo que Ele quer transmitir para o seu povo, nós falharemos se nós não fizermos aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. Então, lembre-se do que nos diz, o que quer dizer a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, eu gostaria que vocês, mais uma vez, só lembrassem, eu trouxe naquele dia uma vara aqui, pronto, a vara é exatamente isso aí. E eu mostrei para os irmãos que a vara é a palavra. No original, a palavra vara significa retidão. Algo que é reto, algo que não tem desvios, é uma coisa reta. Então, quando a palavra de Deus, no Salmo 23, o salmista Davi disse, a tua vara, ele estava dizendo, esta palavra é infalível, essa verdade é absoluta, essa palavra não tem desvios, ela é única, é infalível. Tão reta é esta palavra que nós temos simplesmente que obedecer. Não temos mais que fazer outra coisa senão, ou além disso, obedecer. Quem pode dizer amém? Lembra-se do que eu já falei sobre esta vara. E quero também lembrar aos irmãos o que está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Eu velo sobre a minha palavra. Eu poderia até dizer assim, eu velo sobre a minha vara, para a cumprir. Gravem isso. A palavra de Deus, ele diz, eu velo, eu honro a minha palavra para que ela seja cumprida. Eu velo sobre a minha vara para cumprir. Agora, meus irmãos, quando Davi usou essa expressão, não foi por acaso. Só para lembrar os irmãos, o pastor que usava a vara, no caso do Salmo 23, era Davi. Mas se você observar, desde o Velho Testamento, eu já mostrei isso aqui para vocês, todo o sacrifício das ovelhas ou dos cordeiros apontava para a cruz. Eu mostrei isso aqui para vocês. E aquele cordeiro passou automaticamente a ser cumprido quando Jesus nasceu, quando ele veio ao mundo. Lembra-se que lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz, o verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Então Jesus é a palavra, Jesus é a vara, para ser obedecida retamente. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida, só Jesus. O verbo se fez carne, grava isso. Então Jesus é a palavra, e automaticamente essa vara reta, que todo pastor usava quando ia cuidar das ovelhas. Eu falei isso aqui amplamente para vocês. E aí você vai ver, quando Jesus nasceu, através da bendita Virgem Maria, os anjos vieram anunciá-la. Quando Jesus nasceu, os anjos proclamaram, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Estava se cumprindo a palavra de Deus, do nascimento de Jesus até a cidade onde ele haveria de nascer, no caso em Belém. Tudo se cumprindo literalmente, porque a palavra de Deus é infalível. Não temos que duvidar da palavra de Deus. Se tem alguém em casa, ou se tem alguém aqui que duvida, ou acha que a palavra de Deus é, ou contém a verdade, eu quero dizer que a Bíblia não contém a palavra, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então eu tenho que ter isso, partindo desse princípio, dessa premissa, eu não posso admitir outra verdade além da Bíblia. Eu não posso admitir outro medianeiro ou mediador fora de Jesus. A Bíblia diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não tem outra pessoa. Eu já ouvi alguns slogans, alguns para-brisas de automóvel, tudo com Jesus, nada sem Maria. A Bíblia não diz isso. A Bíblia mostra Jesus como único, soberano, supremo, absoluto. Não tem outra pessoa. Então, quando Jesus nasceu, foi todo cumprimento profético. Até quando ele foi batizado por João lá no Rio Jordão, veio uma voz do céu e disse, vocês conhecem, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus foi o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a unigênito Filho de Deus. Quando Jesus foi tentado, no início do seu ministério, ali na introdução, Satanás veio. Jesus estava orando durante 40 dias, uma quarentena e jejuando. Satanás veio tentar o Filho de Deus, e disse logo, o momento mais cruciante, difícil para Jesus naquela hora, era a fome. Sabem, eu tenho dito que Satanás conhece qual é o nosso ponto fraco, ele sabe onde estão minhas fraquezas, e ele procura atingir exatamente aquele momento de fraqueza, e o momento de fraqueza de Jesus agora ali era a fome, 40 dias sem comer, e então Jesus estava simplesmente necessitado de ter pão. Satanás vem tentá-lo. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Obviamente Jesus ele tem poder de transformar pedra em pão, como ele transformou a minha vida, a sua vida. Quem era, vou tomar com todo o respeito que eu tenho ao irmão Fábio, eu vou pedir que ele fique em pé. Esse irmão aí, pode tirar aí a máscara aí, irmão. Esse irmão aí, ele era viciado em drogas, traficante, e é só o que eu já ouvi dele, testemunhando inclusive no programa Opção para a Vida, faz anos. Nova criatura, amém? Quem transformou a vida deste jovem? Jesus, o verbo que se fez carne, e Deus abençoou muito a vida dele. A esposa, a irmã Rosângela, né? Deus abençoou, e ele hoje tem uma filhinha, ele vive hoje ganhando do suor do seu rosto. Só o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realiza isso. Somente Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Podem dar glória a Deus, irmãos.
Jesus merece, Ele é digno. Ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E aí Satanás vem tentar a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus responde com a palavra. Ele responde com a vara. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás já teve a primeira refutação e Jesus usou a palavra. Segunda tentação: se tu és o Filho de Deus e prostrados me adorares, dar-te-ei todos os reinos, todas as riquezas deste mundo. Jesus respondeu com a palavra. Não adorarás a quem quer que seja que for, mas somente ao Senhor renderás culto. Jesus respondeu com a palavra. Mas o diabo ainda veio com a terceira investida. Quero dizer para os irmãos que Satanás, ele sabe, ele tem estratégias para nos atingir a sua vida, atingir sua família e distanciá-lo quanto for possível de Deus. E ele usa todo tipo de artimanha. Aí Satanás disse: olha, terceira tentação: se tu és o Filho de Deus, sobe lá no pináculo do templo, isso obviamente em pensamento, e de lá tu te lança lá de cima a baixo, e os teus anjos, Deus dará ordem aos teus anjos para que te livre, para que te guarde. Jesus então respondeu com a palavra, a vara: não tentarás ao Senhor teu Deus. Naquele instante Satanás viu que não teve chance. Diz lá no capítulo 4 de Lucas, que ele se ausentou de Jesus por um momento. Isso significa dizer que ele voltou outras vezes, e até na hora que Jesus estava na cruz, crucificado, em meu lugar e em seu lugar, Satanás disse, através daquele ladrão: se tu és o Filho de Deus, salva-te a nós. Satanás não perde a oportunidade. Se ele não vem de manhã, ele pode vir ao meio-dia. Se não conseguir ao meio-dia, ele vem à noite. Se não vier no começo da semana, vem no meio da semana, vem no fim da semana, vem no começo do mês, vem no meio do mês, vem no fim do mês, vem no começo do ano, vem no fim do ano. Ele não perde a oportunidade. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho que ter consciência disso. A palavra diz isso, então tenho que estar vigilante. Jesus, quando foi expulsar uma corja de demônios, uma legião de demônios, que os apóstolos lutaram e não conseguiram, Jesus disse: essa casta não sai senão com oração, jejum e oração. É o que a palavra, a vara diz isso. Não tem outra coisa não tem outra escapatória, não é exatamente isso. Depois dessa tentação, Jesus entrou numa sinagoga. Eu estive nessa sinagoga milenar do tempo de Jesus. Evidentemente só tem ruínas hoje, mas eu chamo a atenção dos irmãos para que o que aconteceu. Ao entrar na sinagoga, diz o texto: então lhe deram o livro, a Torá ou a vara. E ele leu exatamente o que estava escrito em Isaías capítulo 61, versículo 1, que falava a seu respeito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, ou a vara, ou a palavra, que ele havia acabado de ler, tendo fechado o livro que falava dele, a Torá, a vara, assentou-se, e todos tinham os olhos fitos nele. Eu não posso desviar minha atenção desta vara, desta palavra. Eu não posso desviar, o foco é Jesus. Por isso que Paulo disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu não posso desviar meu olhar. Paulo disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E aí, meus irmãos, quando Jesus concluiu essa leitura que falará acerca dele, a seu respeito, diz o texto
que ele disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje, repito, cumpriu-se a escritura, ou a vara, ou a palavra que acabaste de ouvir. Gente, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é comparada a uma bússola para o náufrago que está no mar e quer saber onde está o norte, onde está o sul. Então a palavra, a vara, é como uma bússola, dá o rumo certo. Uma bússola não trabalha dando o sentido oposto. Se o norte é para aqui, uma bússola, a não ser que o magnetismo esteja com defeito. Mas mesmo assim, ele vai sempre apontar na direção certa. A Bíblia é como uma bússola. A Bíblia também é comparada a uma bula, que você, quando toma um medicamento, diz lá tudo o que é para você fazer, a hora que você deve tomar, o tipo, até os efeitos colaterais, está tudo lá na bula do remédio. Quando a gente compra algum eletrodoméstico, você compra um carro, seja lá o que for, vem lá o manual, dizendo como é que você vai usar aquele móvel, aquele automóvel. De sorte que a gente precisa de entender que tudo é a palavra. Os nossos pais falharam, erraram, pecaram, quando deixaram de honrar a palavra que Deus havia dito: de toda a árvore do conhecimento do bem e do mal comerás, mas da árvore toda a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Era a vara, era a palavra. O que é que os nossos pais fizeram? Desobedeceram. E até hoje a gente está penando por causa da desobediência dos nossos pais, desde lá o Éden. Irmãos, a palavra de Deus não é um livro que a gente deve tê-lo na biblioteca, ou como alguém tem um livro, a Bíblia Sagrada, ornamentando o móvel na sua casa. Eu vou contar aqui uma história para vocês que aconteceu. Uma determinada família tinha em todas as portas da casa e nas janelas uma cópia do Salmo 91. Isso é verdade que eu estou contando. E era para que Deus guardasse e protegesse a família de tantas coisas. Irmãos, foi um desastre a família. Um desastre. Não é a palavra escrita, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta eu ter decorado o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 46, se eu não obedeço aquilo que está escrito. Eu tenho que obedecer, eu tenho que ter uma retidão naquilo que realmente a palavra está mostrando, esclarecendo, revelando. Foi um desastre. Houve adultério, prostituição, muito desmantelo. A família toda foi desmantelada por causa daquela desatenção. Não é a palavra pregada no quarto, não é uma Bíblia aberta no Salmo 91 que vai livrar a sua família. Tire isso da sua cabeça. Há muita gente fazendo da Bíblia um livro biolatria. O que é que Jesus disse? Examinai as Escrituras. Examinar é você ler, procurar conhecer, saber, examinar as Escrituras, examinar a vara, examinar a palavra de Deus, porque nelas testificam de mim. Então, meus irmãos, essa vara não é para a gente estar lendo como quem está lendo o jornal, como quem está lendo, quem é dependente de estar, amanhecer o dia e olhar o horóscopo como está o dia, nada disso. A palavra de Deus, ela deve ser realmente lida, temida, respeitada, honrada, porque ela é absoluta. Hoje cumpriu-se a escritura que acabais de ouvir. Jesus é essa vara. Jesus se aproximando de João, ele aponta para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era cordeiro e também era pastor. É o que a vara, a palavra nos mostra. Tanto é que quando Pedro, já apóstolo, passou um período de tempo da noite, da madrugada, pescando, e ele não era marinheiro de primeira viagem, ele era um pescador que conhecia onde estavam os enxames de peixes. E quando eles passaram a noite, chegaram na beira do mar da Galileia, disseram, Jesus disse: pescaram alguma coisa? Não, Senhor. Então vocês
voltem, lancem a rede à direita e vocês encontrarão um cardume de peixe. Cardume de peixe. Irmãos, não deu outra. Eles obedeceram a vara, obedeceram a palavra. E por isso eles tiveram uma grande colheita, né? Uma grande pesca de peixes. Ele já havia dito: passamos a noite e nada pescamos, mas sobre a tua palavra, sobre a tua vara, nós vamos lançar a rede. E não deu outra. Tantos peixes eles pescaram naquela rede, que tiveram que chamar os outros apóstolos que estavam lá do outro lado, para que viessem ajudá-los, porque não cabia no barco tantos peixes. Você está convidado amanhã a continuar recebendo esta palavra a despeito do Salmo 23, que eu tenho dito aqui para vocês. Deus tem falado profundamente ao meu coração através de todas essas lições que nós encontramos no Salmo 23. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, que Ele derrame luz no coração tanto dos americanos nos Estados Unidos, na escolha do seu futuro presidente, como também aqui no Brasil, para aqueles que vão dirigir as nossas cidades, nas prefeituras, nos municípios, juntamente com a sua liderança, que são os vereadores. Até amanhã, se Deus quiser. Olhou para aquela viúva e disse assim: mulher, não chores mais. Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida e enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Quantos agradecem? Só os agradecem. E a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais. Não chores mais. Disse Jesus quando minha alma resgatou. Não chores mais. Não chores mais. Me deu razões, ele disse: sou o teu Deus. Depois o teu amparo. E depois teu sirabaxeira caramamamagarovexio. Nesta alegria extravaso o meu contentamento. Cristo mudou a minha vida, tirou a minha vida do inferno, do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece. Obrigado, Jesus.